E aí pessoal, professor Adolfo com mais uma aula de História do Direito e Evolução do Pensamento Jurídico. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Hammurabi, o rei da Babilônia, que viveu por volta de 1650 a.C. A gente sempre fala, o historiador moderno hoje, né, atualizado, sempre pode falar por volta de, né, porque nunca a gente pode cravar uma data certa, igual nós éramos acostumados a estudar antigamente, né, com aquelas datas cravadas. Isso hoje não é aconselhável, porque está acontecendo descobertas quase sempre, então essas datas vão sendo atualizadas. Então a gente pode 1650, 1750, por aí, né, nesse período que ele viveu. Extremamente inteligente, evoluiu demais o direito na região, ele conquistou uma grande área ali de domínio, e ele é um dos sujeitos que a história ela é injusta com ele. Principalmente no mundo ocidental, quase que a gente não ouve falar do Hammurabi, né? No ensino fundamental ibérico, passado rapidamente, às vezes nem se fala dele. É uma das injustiças da história, porque é um dos homens mais inteligentes da história. Ele sabia que ele tinha um império para governar, uma região muito vasta, com várias culturas, várias leis diferentes, vários direitos costumeiros diferentes, e ele teve que criar, para conseguir ter uma ordem, criar um código de leis muito rígido, muito duro, óbvio, né? Baseado no talião, a lei que era baseada no olho por olho, dente por dente, a regra jurídica do olho por olho, dente por dente, da lei do talião, mas ele conseguiu manter uma passividade, né? Manteve uma ordem, manteve ali uma situação jurídica muito controlável ali para o Estado, para o governo dele, e evoluiu muito o direito moderno. Nós podemos pensar aí na situação, por exemplo, de algumas evoluções do direito que ele criou lá, que até hoje são usadas. Isso aí é bem... a própria evolução de contrato, né, surgimento de contrato, que ele obriga, ele associa quase tudo no Hammurabi tem a ver com contrato. Ele obriga que as pessoas passam a usar de contrato. Então, se eu fosse comprar o cavalo de alguém, eu e esse outro alguém teríamos que ir até uma sede do Estado, fazer ali um documento, um contrato, registrando que eu havia comprado o cavalo de alguém, pago X. Obviamente o Estado ficaria com a parte, de uma forma bacana que ele encontrou de tributar, sem o povo perceber, e o povo achava isso muito justo, porque a gente está criando também a situação do meu, né, daquela coisa ser minha, eu tenho como provar, né? Agora eu comprei esse cavalo, ninguém pode chegar na Estado e falar, me dá aqui que é meu, é do Estado, porque você não tem como falar provar que é seu. Então agora você tem um documento, você tem um contrato, né? Isso é muito evoluído para a época. Então isso começou, o contrato foi exigido em tudo, desde nascimento, casamento, né? Quanto maior era o número de contratos, mais o Estado, né, captava, mais o Estado arrecadava. Então, apesar de organizar muito bem a sociedade, era uma forma muito eficiente de tributar também, de estar tributando. Tudo bem que eu comprei um cavalo, né, eu vou ganhar um bem, é meu, eu tenho como provar, mas eu paguei o Estado, né, que está ali como coadjuvante dessa situação toda. Então foi o Hammurabi que cria isso no próprio Código de Hammurabi, né? A gente pensa nisso há milhares de anos antes de Cristo, né? Então é muito evoluído para a época. Ele dá direitos para a mulher. A gente pega aí a Mesopotâmia, se nós pegarmos a Mesopotâmia, é a região onde a mulher teve mais direitos na antiguidade. Aí lembrando do Hammurabi, né, ele incentiva isso, né, que as mulheres possam trabalhar, que se elas trabalham elas recebem, se elas recebem elas tributam, né, elas têm que pagar imposto. Então ele sempre pensava nisso aí, né, é um rei extremamente até capitalista, né, que ele queria ali sempre estar capitalizando em cima do contrato das pessoas, da ordem jurídica, da paz mantida pelo Estado. Então é interessante. E também a gente pode colocar aí que os tribunais evoluíram muito, os juízes, né? Aí vai ver surgir lá os tribunais escalonados no Egito Antigo, mas existia algo ali de princípio de tribunais escalonados lá no direito de Hammurabi, porque ele que escolhia os juízes, eles diversificavam os tribunais, né? Cada tribunal servia para uma determinada demanda. Então isso é muito evoluído ali. Tinha situação de crimes, por exemplo, de erro médico, se alguém causasse a morte de outra pessoa, ele pagava com a própria vida, né? Sempre lembrando do olho por olho, dente por dente. A lei do talião, ela abrangia, ela era a regra básica do Hammurabi, né? Então, assim, eu era o médico, eu operava, matava a pessoa. Lógico que não, por imperícia, né, gente? Que tinha nenhuma
um conjunto de pessoas observando aquela cirurgia. Se fosse por imperícia, por falta de habilidade, se percebesse isso, haveria um julgamento depois, que ele não sabia como conduzir aquela cirurgia e provocou a morte de alguém, aí ele ia morrer. E o interessante é que ele morria, os bens dele ficavam parte para o Estado e parte para a família do morto. Então, né, da pessoa que ele tinha matado na cirurgia. Nós tínhamos receptação. O escravo era um bem muito valioso na época, né? O escravo era um bem, era um objeto praticamente, né? Você vendia, comprava, trocava. Então, se você fosse pegar o escravo de outra pessoa, né, sem o conhecimento, o escravo que fugiu, você pegou aquele escravo, manteve sobre a sua tutela ali, se for pego, você vai pagar pela receptação, é quase que um crime de furto, de roubo, você teria com a mão cortada, penas severíssimas aí em torno de você, sempre é assim, agregando uma pena muito severa, se roubou, corta a mão, você ofendeu, corta a língua, então, sempre assim, com penas muito severas, ele não queria ser cortando a mão de todo mundo, cortando a língua, matando, não era para isso, era um conjunto de leis muito rígidas, com penas muito rígidas, quase sempre cumulativas à situação financeira, econômica, que você pagava a pena, pagava ao Estado, né? E também, né, a situação da ordem, de manter a ordem. O povo, ele que acabou conseguindo manter a ordem. Né? O povo sabia o que ia acontecer se descumprisse a regra, se descumprisse as leis. Né? Ele faz um código, aqueles códigos que começam a surgir na Mesopotâmia, o mais organizado é o Hammurabi. Não que os outros não sejam, mas o Hammurabi é muito moderno, né? Então ele faz esse conjunto de leis, cria esse código e ele consegue manter a ordem no império dele, né? No império dele, tanto a ordem jurídica, política, administrativa, econômica, óbvio, questão de tributo, né? Ele consegue ter um sucesso grandioso, né? Ele entra para a história, principalmente para a história do direito, como ele é o precursor de várias ideias, né? Fonte de pensamento jurídico, né? Pioneiríssimo para a época, né? O cara pensa em contrato, o sujeito já pensa em receptação, de punir alguém por erro médico, coisa que agora, novo, começou a aparecer na legislação nossa, né? Já tinha, mas agora que eles estão começando a atentar para isso, né? Aí na justiça atrás dos direitos, e assim era. Então o direito do Hammurabi era um direito moderno, escrito, baseado em um código rígido, mas o povo acabava tendo essa ótica dele, né? Vislumbrando ele como um rei justo, um rei que conseguiu manter a ordem, e toda aquela obediência civil e jurídica que o código exigia. As penas quase sempre pesadas, igual eu falei, sempre penas duras, severas, traziam uma situação ali da questão remunerada do Estado, e o Hammurabi ele vai conseguir, a partir desse código, deixar ali, né, várias contribuições para o direito moderno. Esse código aí ele se torna uma base do direito moderno. Muito do que os outros povos vão fazer do direito surgir depois, com a história. Lógico que pode ser coincidência, ou pode ser algo que chegou até eles que foi usado por Hammurabi, mas tinha muita coisa que é usada até hoje, e que é usada até hoje, talvez pode ser usada até no futuro, que o Hammurabi já tinha escrito no Hammurabi lá no código dele. Então o Hammurabi era fascinante, era um rei que deixou marcas, é um rei que contribuiu muito para o pensamento jurídico, para a evolução do pensamento jurídico e para a história do direito. Ficamos aí, aguardando vocês para a próxima aula. Como sempre eu vou deixar aqui alguns links, né, de textos, de leitura, né, de vídeos, de documentário, para vocês melhorarem, aumentarem, ampliarem o conhecimento sobre o Hammurabi e sobre a evolução do direito aí que ele proporcionou à humanidade. Professor Adolfo, com mais uma aula para vocês. Até mais.